Aproveitamos o ensejo para convidar todos os representantes desta augusta casa para se fazer presente à referida audiência. Certo, contarmos com vossa atenção e apoio, despedimos-nos reiterando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Jaciliane de Souza Monteiro Alcântara, secretária municipal de saúde de Pentecoste. Então, declaro aberta a audiência pública de prestação de contas da saúde do município de Pentecoste, primeiro quadrimestre. Saudar a presença do vereador Ailton Castro, vereador Zezinho Xavier, vereador Quinzinho aqui presente, secretária de saúde Jaciliane de Souza, senhor Ricardo representando a municípios. Saudar todos os funcionários da saúde que estão bem lutando, estão se esforçando. Saudar o diretor do Hospital, senhor Eliezer Moraes. Saudar o diretor da UPA, ex-vereador Célio Campelo. Todos os demais aqui presentes. Para iniciarmos, passo a palavra à secretária de saúde, a senhora Jaciliane de Souza. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar e, no mesmo momento, agradecer aos vereadores aqui presentes, no nome do presidente dessa casa, Pedro Cardoso, ao nosso diretor do hospital, Eliezer, o diretor da UPA, Célio Campelo, Zé Valegnas, que está sempre aqui presente, né, confraternizando nesse momento com a gente, os agentes de saúde que estão aqui presentes, que são a nossa base, a nossa força do nosso trabalho, todos os nossos profissionais que aqui estão presentes. Esse é mais um momento que nós estamos aqui, pessoal, para fazer nossa prestação de conta do primeiro quadrimestre do ano de 2018. É um momento que se ressalva que nós estamos aqui para fazer nossa prestação de contas, apresentar o que nós recebemos do governo federal e como estamos empregando cada centavo aqui quando chega. Então, assim, é um momento riquíssimo, onde a população poderia estar presente, né, o povo como um todo, mas, infelizmente, a população ela nunca participa desse momento. E vocês acabam sendo os nossos porta-voz, né, aqui na Câmara. E espero que vocês, a partir de agora, com esse momento, com essa prestação de contas, vocês também informem a população do que vem acontecendo na nossa secretaria. Estamos passando por grandes desafios, enfrentando a cada dia, praticamente matando o leão a cada dia, mas a gente vai enfrentando todos os problemas e avançando cada vez mais, né, na procura de realizar trabalhos e propostas cada vez melhor para a população de Pentecoste. Quero agradecer também a presença aqui do Ricardo Rebouças, que é o nosso contador, que está aqui representando o escritório de contabilidade. E nesse momento eu passo a palavra para ele fazer já a prestação de contas da parte mesmo financeira, e depois nossos coordenadores vão apresentar a parte dos indicadores. Só não vou poder botar a luzinha lá, né? Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de saudar a todos em nome da secretária de saúde. Muito embora nós estejamos com o presidente desta casa, mas hoje é uma audiência específica da saúde, como ela bem falou, no sentido de mostrar para a população o que nós recebemos de recursos federais e recurso estadual, onde se gastou esses recursos e qual foi o saldo que ficou em 30 de 4 de 2018, ou seja, é uma audiência do primeiro quadrimestre, conforme a Lei Complementar 141. Ressalvo também que essa audiência, ou seja, essa prestação de conta, já passou, presidente Pedro, pelo Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado com todos os conselheiros, né? Porque também a lei preconiza dessa forma, antes de vir para uma audiência pública, ela tem que passar pelo parecer do Conselho Municipal de Saúde, e nesse conselho eles vão colocar suas aprovações ou ressalvas, da seguinte forma, né? Se realmente aprovou ou desaprovou. Mas no mais, é uma apresentação bem sucinta, bem simples, são números. Às vezes algumas pessoas dizem assim, rapaz, mas isso é muito complicado, são muitos números. Mas são números que estão lá de forma detalhadamente no portal da transparência, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão do país pode acessar essas informações em tempo real.
Hoje nós sabemos que a internet está a todo vapor, ela vem para favorecer e também às vezes para prejudicar. Então cabe à pessoa fazer de forma correta, como foi dito recentemente em matéria sobre fake news, né? Existe agora punições para esse tipo de informações. Eu estou falando nessa questão de fake news porque essas informações estão disponíveis no portal da transparência, são números reais. Muito embora alguns números só vão estar representados conforme a contabilidade, conforme o seu registro. Então a gente está demonstrando conforme foi registrado na contabilidade. Adiante, alguns senhores e senhoras conhecem esse tipo de prestação de conta porque já fazem parte de outras audiências. Então a gente vai partir para as receitas do município, notadamente na Secretaria de Saúde, nesses blocos aqui da atenção básica e os demais blocos da saúde. Vamos iniciar falando primeiramente das receitas do município, onde os conselheiros e os vereadores já têm esse material em mãos, da forma que recursos que vieram para o município exclusivamente para a atenção básica, nós tivemos um montante de R$ 1.712.739,57 onde, para o piso fixo da atenção básica, a gente recebeu um montante de R$ 344 mil, e para os pisos variáveis, que no caso, saúde da família, recebemos R$ 724 mil aproximado, para os ACS, na ordem de R$ 406.407,48, e, por fim, uma transferência de convênio para a União, ou seja, da União para o município, num total de R$ 239 mil aproximadamente. Então, percebam que os recursos que vieram de janeiro a abril deu um total de R$ 1.712.000 para se gastar exclusivamente na atenção primária, que é a atenção básica. Então, esses são os recursos que vieram de janeiro a abril. A seguir, nós temos os recursos que vieram para ser gasto na média e alta complexidade, onde recebemos um montante de R$ 2.148.952,69. Esse total ele veio também para se gastar desde pagamento de folha de pagamento, como também para material de consumo e as demais despesas oriundas da média e alta complexidade, que envolve desde o hospital, envolve também a questão de fisioterapia e o CAPS. A vigilância em saúde, gente, muitas pessoas perguntam o que contempla a vigilância em saúde. Hoje, a vigilância ela tem a epidemiológica, a ambiental e a endemias. Então, esse recurso que veio para o município de Pentecostes de janeiro a abril foi um total de R$ 50.914, onde a vigilância sanitária recebeu um total de R$ 48.408.000 e para a epidemiológica um total de R$ 2.505, ou seja, um total de 51 mil aproximado para se gastar da vigilância em saúde, desde equipamento de proteção, como material de consumo e outras despesas afins. E por fim, o Estado repassou para o município apenas R$ 65 mil de janeiro a abril. Esse é o repasse que o Estado teve para o município. E aí, o montante de recursos do governo federal e uma pequena fatia do governo estadual deu R$ 3.998.459,94, onde desses R$ 3.998.000 teve um rendimento de aplicação financeira, porque todo recurso que se recebe dentro do município ele é aplicado automaticamente. Então, se a gente recebeu R$ 100 mil hoje, a equipe financeira, juntamente com a instituição financeira, o banco, ele faz essa aplicação financeira até acontecer a despesa seguinte, ou seja, dos 100 mil e amanhã a gente vai ter que pagar uma despesa de 20 mil, é resgatado apenas os 20 mil da despesa, os demais ficam aplicados. E aí gerou esse rendimento de R$ 21 mil aproximadamente. Então essa é a parte das receitas do governo municipal, notadamente na Secretaria de Saúde, quase 4 milhões recebidos de recursos. A seguir, a gente vai partir para as despesas do Fundo Municipal da Saúde, onde, na área administrativa do município, e quando a gente fala área administrativa, não é somente aqueles 3 ou 4, 5 ou mais funcionários que estão lá na parte administrativa, é todo aquele corpo que faz parte da administração da Secretaria. Nós tivemos um desembolso, ou seja, foram pagos, né,
dentro de uma gestão pública, a gente tem uma despesa empenhada, liquidada e paga, e aqui realmente foi o que foi pago. Ou seja, 1.213.000 foi gasto de janeiro a abril, onde tivemos gasto com folha de pagamento na ordem de R$ 729 mil, as suas obrigações patronais na ordem de 75 mil, as despesas de exercícios anteriores são aquelas despesas que em 31/12 de 2017 não tinham sido pagas até o momento, e aí foi pago em janeiro, fevereiro, março e abril de 2018. Geralmente são aquelas despesas como Enel, CAGES e outras despesas que em 31/12 não tinha recurso suficiente e se pagou somente no exercício seguinte. Nós tivemos também despesas com diárias na ordem de R$ 460 mil, auxílio financeiro a pessoas físicas, 10.710, e observe que a gente também teve despesas de equipamento e material permanente. Observe que todas essas despesas que eu estou falando, folha de pagamento, material de consumo, despesas com pessoa jurídica e outros, são considerados como despesas de custeio. São aquelas despesas que mensalmente a gente possui dentro de qualquer órgão público. Já esta outra, de equipamento e material permanente, ele é um investimento, não é um custeio. Ou seja, é uma aquisição que o município fez durante janeiro a abril para a compra de um relógio biométrico na ordem de R$ 2.800. Então isso é considerado como investimento. Hoje o município, juntamente com o governo federal, ele manda recursos para a saúde de uma única forma, de uma conta única. Uma conta de custeio e uma conta de investimento. Nas audiências anteriores, inclusive nesse ano, em fevereiro, a gente teve a prestação de conta referente a 2017, que a gente falou sobre as contas vinculadas, que não era conta única. Aí, nesse caso, eram contas específicas. Já a partir de 2018, esse recurso ele vem o mesmo valor, a única diferença é que ele vai só para uma única conta. Cabe agora para esta única conta, senhores e senhoras, um maior controle financeiro. Porque o recurso que vem para a atenção básica é o mesmo e para as demais categorias também é o mesmo. Mas ele só vai para uma única conta de custeio. No final, vocês vão observar o saldo dessas devidas contas. A seguir, o desembolso que tivemos para a atenção básica deu um montante de R$ 1.850.000, onde as obrigações patronais deu um total de R$ 242 mil aproximado. Observe também auxílio financeiro a pessoas físicas, que no caso aqui são os mais médicos, que é uma pequena participação que o município dá. O restante é feito pelo governo federal. Lembrando também que aqui nós estamos com a equipe de mais médico completo, né, Gessi? Está faltando 5. Por quê, gente? Infelizmente, quando a gente adere a um programa do governo federal, no caso dos mais médicos, a gente tem que esperar a vinda do outro profissional. Mas, Ricardo, nós temos recursos para pagar um médico. Podemos fazer isso? Não. Porque no momento que o município aderiu, a gente tem que aguardar os procedimentos do programa para vir um novo profissional. Se a gente fizer contratações de médico para suprir esses 5, a gente pode perder todo o programa mais médico. Por isso que às vezes ficam dizendo, está faltando médico, está faltando isso no posto X. Esse médico é de qual categoria, de qual programa? Dos mais médicos? Infelizmente a gente vai ter que esperar. Nós estamos recentemente com alguns municípios que estão há mais de 6 meses esperando um médico para vir. Eles já estão entrando com recurso junto ao programa do Ministério para contratar temporariamente enquanto não vem, para poder se respaldar e não perder o programa. Então são mecanismos jurídicos que os gestores estão usando para não deixar faltar tanto médico em tão tempo que tem. No caso também, serviço de obrigações tributárias, no caso aqui é o PASEP, contratações temporárias na ordem de R$ 494 mil e serviço de pessoa jurídica e pessoa física. Então, lembrando que essas despesas também estão disponíveis no portal da transparência, onde vocês podem acessar detalhadamente. A seguir, o desembolso que nós tivemos na assistência hospitalar foi na ordem de 175 mil, que aqui no caso é o consórcio que o município tem com as regiões, os municípios vizinhos, onde esse repasse ele é feito de forma automática. A equipe da Secretaria de Saúde tem todo o seu controle de central de regulação para mandar os pacientes para o consórcio. Se no dia seguinte tiver 5 pacientes para ir para o consórcio, ser atendido com seus respectivos médicos e categorias, se tiver só um paciente,
5 horas da manhã para o motorista sair, e estava agendado 5, esse carro vai ter que sair do mesmo jeito, só com um paciente. E o desembolso desse consórcio já foi pago antecipadamente através do repasse automático do ICMS. Ou seja, o consórcio está garantido? Está. Está sendo repassado automaticamente? Sim. Agora, os pacientes, muito embora às vezes não vão por alguns motivos X ou Y, e aí esse repasse já foi feito automaticamente. Então é só para vocês terem uma ciência que o consórcio ele é pago pela conta do ICMS de forma automática. A seguir nós temos um bloco de suporte profilático e terapêutico, nós tivemos um desembolso na ordem de 55 mil, onde tivemos material de distribuição gratuita, que no caso aqui foram os medicamentos, que a gente teve que desembolsar na ordem de 15 mil. E o material de consumo na ordem de 40 mil reais. Muito obrigado. A seguir, nós temos o gasto que nós tivemos na vigilância em saúde. Ó. A vigilância em saúde ela teve um desembolso na ordem de 232 mil reais aproximadamente. Gasto com a vigilância em saúde, um caso epidemiológico e a sanitária. A folha de pagamento da vigilância deu um total de 140 mil reais, serviço de pessoas físicas na ordem de 6.100 e serviço de pessoa jurídica na ordem de 85 mil reais. Ricardo, por que a gente não detalha esses serviços de pessoa jurídica ou física ou qualquer um? Em anos anteriores a gente detalhava cada um. E aí o Ministério da Saúde recomendou que a gente fizesse de forma objetiva, colocando os números, e coubesse a cada cidadão ou ao Conselho Municipal, se quisesse detalhadamente cada despesa dessa, entrasse como uma forma ofício, formalizando e pedindo detalhadamente aquela despesa. Porque se a gente fosse detalhar todas essas despesas aqui, a gente ia passar toda manhã e ficaria muito cansativo para algumas pessoas que não têm essa familiaridade com o número. Então, a gente fez de forma recomendada pelo Ministério, colocando o total dessas despesas detalhado por bloco. Então, a vigilância em saúde teve um desembolso de 232 mil. Por fim, o Fundo Municipal de Saúde teve um desembolso de 3.526 mil reais, gasto de janeiro a abril. A seguir, vocês vão ver as despesas que tiveram específica para o Hospital e Maternidade Vale do Curu. Observe que nós pagamos para se pagar despesas do hospital na ordem de 1.600.000 reais. Vejam que desse 1.600.000 nós tivemos gasto com folha de pagamento na ordem de 520 mil reais, obrigações patronais na ordem de 224 mil, contratos temporários na ordem de 485 mil reais, serviço de pessoa jurídica na ordem de 62 mil reais e auxílio financeiro a pessoas físicas, que a gente chama como suprimento de fundo, que é um pequeno valor que o diretor do hospital recebe para aquelas despesas de pequenos valores no decorrer do mês. E ele também presta contas desse recurso. Material de consumo na ordem de 187 mil reais. Esse material de consumo vai desde o combustível dos carros do hospital, como também os copos descartáveis que é utilizado no hospital, gases, soro e outras despesas do hospital, é considerado como material de consumo. Equipamento também nós tivemos na ordem de 7.340 e despesas de exercícios anteriores na ordem de 101 mil reais. Então, para o hospital, nós desembolsamos 1.600.000 reais de janeiro a abril. Agora nós vamos para os gastos que nós tivemos na UPA. Lembra que a UPA, hoje, ela é de responsabilidade total do município, né? Todos os recursos que são pagos vêm totalmente do município, onde tivemos um desembolso na ordem de 970 mil reais e a folha de pagamento na ordem de 235 mil reais, exclusivo da UPA. Contratos temporários da UPA, nós tivemos um desembolso de 540 mil reais, as obrigações patronais de INSS na ordem de 155 mil e, por fim, equipamentos 958 e material de consumo um total de 12.412 e as despesas de pessoa jurídica na ordem de 27. Ou seja, 970 mil foi gasto de janeiro a abril para a UPA. A seguir e finalizando a parte financeira, a gente vai demonstrar quanto que a gente pagou e quanto que foi investido em cada bloco. Observem que no total de 6.090.000 que a gente desembolsou de janeiro a abril, nós tivemos de 35,84 na área administrativa da saúde.
30,39 a gente teve de investimento na área da atenção básica. Perceba que a gente coloca casas decimais, porque na hora de receber um recurso federal, se a gente não tiver com os percentuais em casas decimais, por causa de 1/10, a gente pode perder recurso. Então, por isso que a gente coloca 2 casas a mais. Investimentos na área hospitalar nós tivemos na ordem de 29,97, ou seja, dos 6.090.000 reais, 1.824 foi gasto na assistência hospitalar, que aí envolve desde o hospital, desde também a UPA. Finalizando, se nós recebemos recursos da Receita do Ministério da Saúde e recebemos também do Governo do Estado, tivemos um desembolso na ordem aqui de 6.090.000, sobrou um saldo financeiro em 30/4, R$ 2.408.000 reais. Nas seguintes contas, observe que essas contas, no início aqui que eu estou mostrando, que a luzinha não está detectando por conta da TV, mas nós temos contas vinculadas, ou seja, aquelas contas até 31/12/2017, nobre vereador, que a gente utilizava como recurso vinculado. O que o governo federal fez com a lei complementar? Ele criou a conta única de custeio e investimento, mas ele não bloqueou ainda as contas antigas vinculadas. A gente ainda está utilizando esse saldo que ainda tem nas contas para se pagar as despesas. Por que ainda tem esse saldo? Porque a gente ainda tem a dependência de processo burocrático, dependência de licitações para se concluir o gasto também dessas despesas. Ou seja, provavelmente, na próxima prestação de conta, em meados de setembro ou início de outubro, a gente vai estar com um saldo bem menor. E outra observação interessante, esse saldo também está alto por conta das emendas parlamentares que a gente recebeu no ano passado, que ainda não foi utilizado por completo, devido também ao processo licitatório. Então a gente tem ainda esse saldo de 2 milhões, porque ela está em tramitação de licitação. Aí você pode dizer, Ricardo, por que se não se utilizou esse gasto para outros blocos? Porque esses saldos anteriores são de contas vinculadas. E observe que a conta aqui, ó, de custeio, lá no finalzinho aqui, ó, nós temos, lá no número, deixa eu só observar aqui que eu não estou enxergando. Bem aqui, ó. Nós temos aqui a conta de equipamentos. Eu não estou enxergando. A número 340, ó, custeio. Nós temos um saldo de R$ 93. Essa conta é a conta nova de conta única. Aí vocês dizem, Ricardo, se nós temos R$ 93, por que a gente não pega os saldos das outras contas e coloca lá? Porque essa conta ela é específica de custeio. E as contas anteriores, elas são contas vinculadas que não pode ser transferida em momento algum, a não ser por um decreto desta casa ou do governo federal. Mas, a priori, eles estão sendo utilizados de forma conforme está sendo processado as despesas. E aí esse saldo realmente ficou em 30/4 e a partir do dia 2 de maio de 2018 já foi utilizado esse saldo, que com certeza não é mais o mesmo, porque já tinham despesas provisionadas. E aí a gente finaliza, aqui é o contato da secretaria, para qualquer pessoa e cidadão que quiser entrar em contato e quiser maiores informações. Eu deixo uma mensagem de reflexão para os demais da seguinte forma. Presidente Pedro, o Henry Ford diz o seguinte: unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Ou seja, se a gente não trabalhar em conjunto com o Conselho Municipal e a gestão da Secretaria, independente de qualquer partido, a saúde não vai para frente. É só no município de Pentecostes? Não. Em qualquer lugar do Brasil. Por isso que a gente roga a esta casa que busquem emendas parlamentares para a Secretaria de Saúde, para o município como um todo, independente de qualquer partido. Porque quando a gente busca recursos para o município, é para todos os cidadãos, para todos de uma forma em geral. Por isso que a gente pede, vamos buscar a vitória de forma conjunta, para que a gente possa ter melhores resultados na Secretaria de Saúde. Lembrando que essa prestação, o Conselho Municipal de Saúde, ele tem reuniões mensais, discussões, colocando pontos de suas comunidades XYZ, a par da secretária Gessi, dizendo, Gessi, nós estamos com a situação assim e assado, o que a gente pode fazer? Então a Gessi, com a sua equipe excelente, corpo técnico, ela vai lá e pelo seu planejamento,
vai buscar suas dotações orçamentárias e vai dizer, gente, nós não temos recurso para isso, olha, vamos buscar de outra forma. Olha, nós temos uma emenda para fazer isso. E assim por diante. E aí, aquele quadro, eu esqueci até de comentar, vou até voltar aqui. Algumas pessoas perguntam, se nós investimos 35% quase na área administrativa da gestão, por que se investiu 3,81% na gestão de vigilância em saúde? Isso não quer dizer que foram poucos investimentos, porque muitas ações estão contempladas dentro da atenção básica da vigilância. Por isso que às vezes a gente está todo concentrado lá na atenção. Mas não tenho dúvida que o investimento em vigilância em saúde, com certeza, está sendo, a priori, de bom tamanho, não pelo percentual, mas de uma forma geral, que é inclusive o Júnior, né, o responsável pela vigilância, não é isso, Júnior? Tem trabalhado arduamente para melhorar cada vez mais essa questão do controle epidemiológico e demais das suas funções. E também a Elisa? Anelisa, pronto, perdão. Pronto, perfeito. A vigilância em saúde como um todo trabalha de forma bem árdua, porque não é fácil. E com relação a essa arbovirose, eu acho que a Jessi deve ter comentado, o governo do estado está dando uma premiação, não é isso? Só que os valores que serão repassados para os municípios está na ordem de R$105 mil. Será esse valor, Ricardo? Não. Provavelmente será menor. Por quê? Porque alguns municípios, ou seja, dos 184 municípios do estado do Ceará, nem todos foram contemplados. Nem todos. E esses que não foram contemplados estão entrando com recurso para também receber essa pequena fatia de ordem de 105 mil. Se esses municípios entrarem com recurso e ganharem, essa fatia vai ser menor dos 105 mil reais. Por isso que a gente não tem essa precisão, a gente tem uma média de recebimentos, né, dessa fatia que o governo do estado premia a questão da arbovirose na ordem de 105 mil. Então, a Jessi, ela está em discussão com os outros secretários, com certeza ela sabe muito bem disso. Esse repasse ele vai ser de forma automática, mas somente depois dessa tramitação dos municípios que entraram com recursos para também receber. E à disposição para vocês, para quaisquer pergunta, agradecer a paciência, agradecer a Jessi pelo seu trabalho, que não é fácil. Hoje em dia, uma gestora, principalmente da Secretaria de Saúde, ela trabalha não somente, presidente Pedro, pelo que se recebe monetariamente, mas pela paixão do que ela faz. E não só a Jessi, mas todo o corpo técnico da Secretaria de Saúde. Não é fácil trabalhar com saúde. Saúde não existe tempo, é 24 horas de domingo a domingo, tocando 24 horas o seu celular para se resolver problemas da saúde. E a gente percebe que os recursos cada vez mais escassos. Os recursos que vêm para os municípios, de forma geral, estão sendo congelados para os próximos 20 anos. Vocês têm noção disso? 20 anos. Um procedimento dentário que eu queria... Tem algum dentista aqui? Não, né? Nós temos dentista presente? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, desembolsos que tem para a parte de odontológica são caríssimos. Caríssimos. Vocês não têm ideia disso. Então, no momento que se congela recursos que vêm para a saúde bucal, e se não se congela para as despesas, a gente tem que utilizar de recurso próprio para se pagar essas despesas odontológicas. Por que odontológica, Ricardo? Não desmerecendo o profissional, estou falando da parte financeira para se manter. Porque o profissional, em nenhum momento, se ele tiver com problema de equipamento, ele não vai poder fazer, de fato, todo os seus préstimos serviços odontológicos. Já o profissional médico, se ele tiver com um problema no aparelho, ele pode fazer de outra forma. Mas os custos que nós temos para a parte odontológica, com certeza, é bem maior. Por isso que a gente tem esse investimento muito grande também na parte odontológica. Por isso que eu fiz essa observação. E, no mais, presidente e toda a população, agradeço a paciência e quem tiver alguma pergunta, por gentileza, levante a mão, se identifique e eu estarei à disposição. Muito obrigado. Então, agora, dando prosseguimento à nossa audiência pública, chamar novamente a secretária Jessi para falar dos indicadores da saúde. Por favor, secretária.
Gente, nós vamos apresentando os indicadores e a cada momento que for mudando, o coordenador responsável vem aqui e apresenta, ok? Acho que o primeiro indicador vai ser o da atenção básica, que é com a coordenadora Estrela. Bom dia. Quem não me conhece, sou Estrela, sou enfermeira e estou na coordenação da atenção básica. Vamos começar pelos indicadores com as consultas médicas. Lembrando, como o Ricardo falou, a gente está com um déficit de 5 médicos e em março a gente foi o 5º que saiu, por isso tem esse declínio de consultas médicas, do número de consultas médicas. Mas aí fica em torno de 1.900 a 2.000 consultas mês, que é feito em todas as unidades. Temos 15 unidades de saúde. As consultas de enfermagem. Em março, a gente tinha 2 enfermeiras de férias e uma de licença maternidade. Vocês podem ver que em abril voltou ao normal, em torno de 2.000 consultas mês também. Os atendimentos odontológicos ficam em torno de 1.500 atendimentos mês. Em fevereiro, a gente teve uma diminuída por conta da quantidade de dias, que em fevereiro tem menos dias, são 28, e o carnaval. As visitas domiciliares, feitas por profissional médico, fica em torno de 120 e 130 consultas mês. As visitas domiciliares de enfermeiro também seguem o mesmo padrão de 120 a 130 consultas mês. As visitas domiciliares pelos agentes de saúde fica em torno de 10.000 visitas domiciliares. Lembrando que temos 33.000 habitantes, né? E aí é por domicílio, não é individual. O total de puericulturas. Puericulturas são as consultas realizadas em crianças para o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças, até 2 anos. Temos em torno de 3.000 crianças. Essas consultas não são feitas mensalmente, certo? De acordo com a idade, elas vão se tornando mais espaçadas, mas fica em torno de 200 consultas mês. Os pré-natais, a gente tem 304 gestantes. Aí vocês podem ver que fica acima de 300, porque no final da gestação se torna quinzenal e semanalmente. Então, ultrapassa o número de gestantes que a gente tem, porque a gestante volta mais de uma vez ao mês. As consultas puerperais são as consultas realizadas logo após o que o bebê nasce. Tivemos em janeiro 48 nascidos, em 47 consultas puerperais. Todos os outros meses seguem a mesma linha. Estamos conseguindo suprir a necessidade de nascidos vivos e consultas. A consulta de hipertensos. Atualmente temos 3.900 hipertensos no município. Essas consultas são feitas trimestralmente, por isso vocês podem ver que fica em torno de 1.000, 1.100. Fica dividido a cada 3 meses. E estamos conseguindo suprir essa necessidade. Os diabéticos temos 1.200, também segue a mesma linha, a cada 3 meses eles vão para a consulta e mostra que a gente também está conseguindo suprir essa necessidade. As prevenções do colo uterino, vocês podem ver que tem uma quantidade muito pequena de exames. Teve essa diminuída por conta que o LACEN eles só recebem 100 lâminas mês. E a gente deu uma parada porque estava com muita prevenção atrasada.
Mas a GC está tentando reverter essa situação e achar uma maneira da gente conseguir fazer essas lâminas em outro local para a gente conseguir atingir essa demanda, né, que a gente tem. A administração dos injetáveis fica em torno de 500, 550 mês. O total de curativos realizados, a gente se mantém em 500, certo? Em abril teve um aumento. O total de glicemias capilares que a gente faz é a medição do nível de glicemia no sangue, que é feito dentro da unidade básica, em torno de 500, 550 mês. O teste rápido, que é feito em gestante, principalmente, mas se o médico e a enfermeira vê a necessidade de fazer em outro paciente, é feito. Não estava sendo feito nas unidades, mas desde janeiro ele está sendo regular. É feito no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Por isso que nos indicadores passados não tinha, mas agora tem. É feito o teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B e C, dentro da unidade. Isso ajuda a diagnosticar mais rápido essas patologias e a gente poder tratar. O total de procedimentos odontológicos está também em torno de 3.000, 3.200. Em fevereiro deu a caída por conta da quantidade de dias e do carnaval. A primeira consulta odontológica, se vocês prestarem atenção, em março e em abril, teve uma queda, porque de março e abril a gente está fazendo o tratamento concluído. O que é o tratamento concluído? O dentista pega o paciente e ele só solta quando ele termina todos os procedimentos que tem para ele fazer. Por isso que na primeira consulta deu uma caída. Mas vocês podem ver que agora no tratamento concluído teve um aumento, que é exatamente essa troca que ele está fazendo, que é para não perder esse paciente, não começar e não terminar. Agora o Adelano. Obrigada. Bom dia. Vamos mostrar agora os indicadores, né, que foram alcançados pelo NASF. Total de atividades educativas realizadas. Essa daí é a parte de educação e saúde que nós fazemos nos postos, nas escolas. Então nós tivemos uma média de 20 atividades mensais. Em fevereiro houve uma diminuição por conta do carnaval. Aí tivemos um grande feriado, o mês já é o menor do ano, né? E também pela saída de uma profissional, terapeuta ocupacional. Ela saiu do município. Os atendimentos individuais realizados fica na média de 200 atendimentos por mês. E aí vai estar incluindo os atendimentos psicológicos, fonoaudiológicos, terapeuta ocupacional, fisioterapia e assistente social. Novamente a gente observa uma queda em fevereiro pelos mesmos motivos, né? A falta da profissional de terapeuta ocupacional e o feriado do carnaval. E também a outra terapeuta, né, teve alguns dias de atestado médico por conta de uma gravidez. E aí os atendimentos caíram bastante. Os atendimentos domiciliares, isso aqui é exclusivamente da assistente social, né? Em fevereiro, nós não tínhamos assistente social no NASF, por conta da seleção que teve em janeiro, né? A pessoa que seria para assumir não assumiu, e até o processo do segundo colocado assumir a vaga, a gente passou o mês praticamente sem essa profissional no serviço. Em março nós retomamos, né, as visitas, mais uma média de 5 a 7 visitas domiciliares por mês, né?
levando em conta que nós só temos um período da semana, que é a segunda-feira à tarde, para fazer as visitas, e até porque também a demanda não é muito grande, por isso que a gente só destina esse tempo. E às vezes a gente tem um problema só no transporte, mas que já está sendo resolvido. Júnior. Obrigado. Bom dia, me chamo Nelisa, coordenação de vigilância epidemiológica e imunização do município. O total de nascidos vivos, nós temos aí no primeiro mês 48 nascidos, fevereiro 40, 49 em março e 36 em abril, seguindo já um padrão da nossa taxa de natalidade. Óbito em menores de 1 ano, né, que seriam os óbitos infantis, óbito até 1 ano de idade. Em janeiro nós tivemos 2 casos e em fevereiro 1 caso. Março e abril não ocorreram óbitos infantis. Total de óbitos, seguindo também já o nosso padrão da taxa de mortalidade. Janeiro 17, fevereiro também 17, março e abril, março 15 e abril 14. Óbitos maternos não tivemos nenhum e persiste até agora, no decorrer do ano, nenhum óbito materno. As nossas principais causas de óbito estão aí. A gente tem predomínio então das doenças do aparelho cardiovascular e as neoplasias, também já seguindo o perfil epidemiológico do resto do Ceará. As notificações do SINAM, nós temos o atendimento antirrábico humano como sendo nossa maior, a doença de notificação compulsória de maior notificação no município, sempre é atendimento antirrábico humano. E nós tivemos então as outras notificações, os outros agravos notificados nesse período. Nós tivemos Zika vírus, violência interpessoal, acidente com animais peçonhentos, doenças exantemáticas. A doença exantemática que nós notificamos primordialmente aqui no município é o sarampo, mas casos suspeitos, tá certo? Todo caso suspeito de sarampo deve ser notificado e a partir daí a vigilância trabalha para confirmar ou descartar esse caso. E no caso os 2 foram descartados. E sífilis congênita tivemos 1 caso. As notificações de arboviroses, dengue, zika e chikungunya, elas ocorreram como ocorre durante todo o ano. Também a gente notifica os casos suspeitos e a partir daí confirmamos ou descartamos. Nós não tivemos nenhum caso confirmado ainda por laboratório esse ano. Isso pode ser justificado pela quantidade de chuvas que nós tivemos no decorrer do ano, o que fez com que a proliferação do mosquito ela fosse menor, né? Aí é até um reforço agora, porque é justamente nesse período onde a gente tem a diminuição de chuvas e temos um maior acúmulo de água parada que a gente pode ter aí alguns casos. A notificação de dengue da mesma forma, ao longo do primeiro quadrimestre não tivemos nenhum caso confirmado por laboratório e ainda temos 2 aqui para fechar. Casos de H1N1 tivemos 1 em abril, né, iniciando aí esse período de sazonalidade das influenzas. Nós tivemos um caso confirmado em abril, tá certo? Bom dia a todos, meu nome é Júnior, para quem não conhece, e eu sou atualmente coordenador da Vigilância Sanitária. Esses dados que a gente vai apresentar agora, na realidade eles pertencem a endemias, certo? Mas eu vou apresentar mesmo assim. Com relação ao índice de infestação do mosquito nas residências. No primeiro ciclo, ele ficou em 0,84% das residências.
O segundo ciclo não foi feito o índice porque hoje o pessoal da Endemias, eles estão trabalhando da seguinte forma. Eles têm que fazer 6 ciclos no ano, então eles estão fazendo no primeiro, no terceiro e no quinto a pesquisa com tratamento, que é onde vai aparecer o índice, certo? O segundo, o quarto e o sexto tratamento que eles fizerem, eles não vão fazer o levantamento desse índice, tá certo? É um valor baixo, né? Consequentemente, a gente está na zona verde para o mosquito. Isso pode ser em detrimento que no ano de 2016 e 2017 tivemos altas taxas de incidência com as arboviroses. Então, as pessoas estão imunes, né? As que adoeceram não adoecem mais e, consequentemente, a gente tem um índice baixo, tá certo? Próximo. É aqui, né? Desculpa. Com relação à programação e realização das casas trabalhadas. No primeiro ciclo foram programadas 14.315 propriedades e foram realizadas 14.352. Isso dá um índice maior que 100%, que é o que a gente vai ver no próximo slide, enquanto que no segundo ciclo programou-se 14.175 imóveis e foram realizadas a mesma quantidade de imóveis, ou seja, atingindo um índice aí de 100%. E no primeiro ciclo um índice de 100,25. Com relação aos imóveis que não aceitam o peixamento, né, porque tem duas formas de fazer o tratamento nas caixas d'água, colocando o peixe ou o larvicida. Como tem gente que não aceita colocar o peixe porque acha que vai sujar a água, porque o peixe vai se alimentar, vai defecar, vai urinar, a gente faz a aplicação do larvicida. No primeiro ciclo, 4.173 casas receberam larvicida e no segundo ciclo, 3.567. E aí a gente entra na atividade da vigilância sanitária, certo? Com relação ao atendimento de denúncia, hoje 75% do atendimento de denúncia da vigilância sanitária se refere à criação de suíno. Como teve no início do ano o problema da H1N1, o que foi que a gente fez? Procuramos o promotor e existe uma lei municipal, que é o Código de Obras, que proíbe a criação de animais no perímetro urbano. Então a vigilância sanitária levou para o promotor essa lei e ele fez um ofício solicitando à vigilância que atuasse mais firmemente na criação desses animais. Porque eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas o porco e a galinha, eles podem potencializar o vírus do H1N1. E ele se torna mais letal quando sai desses animais e atinge o ser humano, certo? Então, uma forma da gente estar prevenindo a disseminação do vírus aqui em Pentecoste é fiscalizando mais firmemente os criadores de porco e de galinha que tem aqui dentro do município. Volto a reforçar que a gente só atua em cima de denúncia, certo? Então a população tem que fazer a parte dela. Se alguém está sendo prejudicado pelo vizinho que está criando um porco, ele pode ir na vigilância, que a gente recebe a denúncia de forma sigilosa, certo? Em janeiro nós tivemos 4 atendimentos de denúncia, em fevereiro 11, em março 12 e em abril 13 denúncias. Com relação à inspeção, a inspeção sanitária é realizada em todo estabelecimento que é cadastrado na vigilância sanitária. Hoje a gente tem em média 33 estabelecimentos por mês inspecionados, o que vai dar aproximadamente 400 estabelecimentos cadastrados na vigilância. Todo mês a gente cadastra 2 novos, né? Mas todo mês também tem os estabelecimentos que dão baixa. Então fica mais ou menos equilibrado durante o ano todo essa margem de 33 estabelecimentos no mês. Só que como a gente pode ver, novos estabelecimentos surgem e aí aparece isso aí. Em janeiro foram feitas 39 fiscalizações, em fevereiro 35, em março 44 e em abril 32. Para cada inspeção, a gente também faz um trabalho de atividade educativa, certo? Quando a gente faz uma inspeção no estabelecimento, a gente faz uma atividade educativa para o setor regulado e quando a gente recebe uma denúncia, a gente faz uma atividade educativa para a população.
É interessante vocês perceberem que em janeiro nós tivemos 39 inspeções, só que a gente só liberou 11 alvará, certo? Sanitário. Em fevereiro nós inspecionamos 35 estabelecimentos e só liberamos 7 alvará sanitário. Em março nós fiscalizamos 44 estabelecimentos e só foram liberados 14 alvarás sanitários. Em abril foram 32 estabelecimentos inspecionados e apenas 7 alvarás liberados. O que é que eu quero chamar a atenção? Hoje a nossa taxa de liberação de alvará está em 32%, certo? E a gente vai ter uma ação em conjunto com o Amarildo, que é do setor de tributos aqui de Pentecoste, para a gente tentar melhorar essa liberação. Porque o que acontece? A gente faz a fiscalização e o proprietário do estabelecimento não procura o setor de tributos para pagar a taxa do alvará e receber o alvará dele. E pelo Código de Obras é obrigatório o cara ter tanto o alvará sanitário como o alvará de funcionamento. Qual é a diferença da emissão dos dois alvará? É que no início do ano o setor de tributos libera todos as notificações de pagamento para o alvará de funcionamento. Então, como o proprietário ele recebe a notificação que tem que pagar, ele vai e paga e vai receber o alvará de funcionamento. Certo? E diferentemente do alvará sanitário, que a gente vai lá, faz a fiscalização, libera o laudo e com esse laudo é que ele pode ir solicitar a liberação do alvará dele. Muitos vão, outros não vão, certo? 68%, né? Não vão buscar esse alvará sanitário dele, certo? E aí as atividades educativas é proporcionar a quantidade de atendimento de denúncia somada com a atividade de fiscalização, né? Que dá 43 em janeiro, 46 em fevereiro, 56 em março, 46 em abril. E aí vem a central de regulação. O que é que eu também gostaria de falar, porque não tem nesse slide. A vigilância sanitária hoje ela faz uma vigilância da qualidade de água no município de Pentecoste. Eu não sei se alguém presente hoje estava aqui em 2016 e em 2017. Devido à escassez de chuva dos anos anteriores, a nossa água de Pentecoste, que é distribuída nas torneiras de vocês pela CAGES, ela estava em média com 75% das amostras contaminadas com coliformes totais, certo? Hoje, esse percentual ele caiu para 2% aproximadamente, certo? Então, assim, a qualidade de água deu um salto muito bom, muito grande. Eu acredito que, em parte, devido à perfuração de poços que foram utilizados para diluir a água e também pela reserva de água do açude, que aumentou bastante, né? E uma outra colocação que eu gostaria de fazer é com relação à venda de água clandestina dentro de Pentecoste. O que é a venda de água clandestina? São águas que são vendidas por caminhões-pipa, que não estão credenciados, certo? Ou aqueles carros que colocam um container de 1000 litros e saem vendendo de porta em porta. A gente fez uma ação no ano de 2016 de coletar essas águas dos caminhões. E essas águas, infelizmente, elas deram contaminadas com coliforme total, com coliforme fecais, que é pior ainda, que é o coliforme fecal, e Escherichia coli. O problema da Escherichia coli, certo, é que ela torna a água imprópria para o consumo. E a gente vê os carros aí fazendo propaganda dizendo que a água vem de uma fonte e que pode dar até para uma criança recém-nascida. E essa água não pode ser dada para criança recém-nascida, porque uma água contaminada com Escherichia coli, ela pode ser fatal para a criança e também para idoso, que são duas classes, né, mais debilitadas, certo? Essa colocação eu gostaria depois que, se os agentes de saúde puder passar na vigilância, eu tenho um laudo dessas águas, que ela pode, no trabalho de atendimento domiciliar, estar orientando também a população. Eu sei que em Pentecoste tem muita gente carente, que em vez de comprar um garrafão de água por R$3, R$4, prefere pagar R$1, né, nesses carros que passam de porta em porta. Só que é um atentado à própria saúde dessa pessoa, certo? Quem age dessa forma, tá certo? Obrigado. Júnior, O nosso vai dar... Júnior também vai dar continuidade. Gostaria de fazer só uma pergunta. Bom dia a todos.
Júnior, eu não sei se você sabe, mas aqui na Câmara Municipal já foi feito, nós já tivemos reuniões nas sessões e foi feito várias denúncias. Até o secretário do Meio Ambiente levou essa denúncia do promotor, que fica ali a respeito daqueles animais que ficam ali no lixão. Pronto. Fica ali no lixão. O que acontece? Ali fica em torno de uns 300 a 400 porcos que fica ali no lixão comendo aquele lixo ali que vem hospitalar e outros, né? Todo o lixo ali. O que acontece? Não teria um meio da vigilância sanitária de prender esses bichos ou até mesmo multar o dono dos animais, porque até isso foi denunciado no Ministério Público. E ontem mesmo eu estive passando por lá e estava do mesmo jeito. Teria como a vigilância sanitária... Como é seu nome? Ailton. Ailton? Isso. Ailton, é o seguinte, 2 meses atrás, a Cíntia, que é a veterinária responsável pela fiscalização do matadouro, ela condenou um animal que ia para abate, certo? E o dono desse animal saiu do matadouro dizendo que se o matador não abatesse o animal dele, ele iria abater esse animal, por conta própria. Foi o que aconteceu. A Cíntia comunicou à vigilância sanitária. E no dia seguinte, né, que foi o dia que ele ia vender a carne, a gente pegou, junto com a polícia local, a gente foi lá e apreendeu essa carne, certo? Então, assim, a vigilância, ela trabalha em cima de denúncia. A denúncia do lixão, ela é antiga. Inclusive, eu já procurei o François, que é do projeto, para ver uma forma da gente cercar o lixão. Eu não sei como é que é essa questão ambiental, se a empresa que faz a manutenção do lixão é responsável por cercar o lixão. Seria o primeiro ponto, isolar a área, certo? Como talvez essa atividade demande mais recursos, a gente com o ofício que foi solicitado ao promotor para que a gente pudesse atuar melhor em cima das criações de suíno, já foi com o intuito de tentar inibir a criação daqueles porcos. Inclusive os proprietários que já foram identificados, já foram notificados, a gente está fazendo agora o retorno dessa visita, porque a gente tinha dado um prazo de 30 dias. Infelizmente, o nosso código de obra, ele permite um prazo até 90 dias. Então, assim, as pessoas que a gente já foi, que já descobriu quem são os criadores, talvez aqui todo mundo saiba, eles já foram notificados. Como a gente deu um prazo de 30 dias, a gente vai retornar, que já passou o prazo, e vamos agora fazer tipo uma abertura de um processo administrativo, dando um novo prazo para ele. Caso ele não cumpra o novo prazo, a gente vai mandar para o promotor. Aí a conversa vai ser com o promotor depois. Eu não sei, Júnior, se a administração tem, mas a gente deveria chegar até um projeto de lei, que pudesse até multar, que alguns interiores já tem. Eu não sei se Pentecoste tem. Sim. A partir da notificação, 1 ou 2 notificações, aí vem a multa. Porque assim, eu acho que alguns só vão sentir o peso quando entrar no bolso, né? Correto. E além do mais, nessa visita que a gente fez aos proprietários, a gente falou o seguinte, vai ter uma ação conjunta, porque depois desse incidente com o suíno, com esse porco lá do matadouro, a Cíntia fez uma reunião com a prefeitura. Aí participou a vigilância, o matadouro, alguns machantes, o secretário de Meio Ambiente, né, que foi o Daniel Gomes, e um representante da Secretaria de Agricultura. Então, a gente traçou uma série de estratégias para atuar. E uma delas vai ser o recolhimento desses animais. Mas qual é o problema que eu vejo hoje? A gente não tem um espaço para guardar esses animais. Talvez o mais indicado seria recolher os animais e levar lá para o matadouro. Só que aí vão ser animais recolhidos, ocupando o espaço de animais que deveriam estar sendo destinados ao abate. Então, é um problema para a gente por causa da falta de estrutura, certo? Porque apreender o animal, a gente é responsável por ele. Tudo que acontecer, a prefeitura responde. Então, a gente tem que ter também a responsabilidade nessa coleta. Poderia o quê? Chegar lá, identificar os animais, seria outra forma. Identificou os animais do lixão, mas nem todos têm uma ferra. Porque se a gente identificasse de quem era o proprietário, a gente poderia totalizar a quantidade, emitia uma multa, como se fosse a de apreensão, embora não houvesse a apreensão do animal, e o cara tinha que pagar. Aí, sentindo no bolso, podia ser que ele não liberasse mais os animais. Okay. Obrigado, João.
Eu gostaria só de fazer aqui uma observação em relação à pergunta que o vereador fez, que em relação ao lixão, falou-se aqui do lixo hospitalar, né? Possivelmente lixo hospitalar no local do lixão. Só para informação que nós não colocamos lixo hospitalar no lixão. Nós temos uma empresa que ela coleta o lixo semanalmente, né, do lixo hospitalar. Tanto ele recolhe do hospital, da UPA, como dos postos de saúde. Então, todo esse lixo ele é recolhido por uma empresa específica só para lixo hospitalar. Então, lá no lixão não é dispensado lixo referente a essa área. Só uma observação. Bom dia a todos. Meu nome é Júnior, eu estou na Central de Regulação do município de Pentecoste e eu vou mostrar os indicadores do primeiro quadrimestre de 2018. Aí são as especialidades que existem no hospital, né, que é cirurgião geral, ginecologista obstetra, oftalmo e ortopedista. Só lembrando que o ginecologista é só para gestante, exclusivamente, e o oftalmo exclusivamente para cirurgião de catarata, né? Porque às vezes o pessoal chega na regulação querendo atendimento e para essas especialidades existe a policlínica, onde a gente regula para a policlínica. Ginecologista só para gestante e oftalmo só para cirurgião de catarata, se já for diagnosticado, né? Então, em janeiro, em janeiro e fevereiro nós não tivemos, não havia ainda a contratação, a licitação de contratação do profissional, né? E em março nós tivemos 101 atendimentos, e em abril 126, né? Aí o ginecologista tivemos 65 em janeiro, 65 em fevereiro, em março 73, em abril 76. Oftalmo tivemos 25 em janeiro, 23 em fevereiro, nenhum em março, 0 em março, e esse 0 em março é porque agora nós fizemos um acordo com o hospital de ser bimestral. Ele avalia no mês e faz a cirurgia no outro, para o paciente não ficar tanto tempo esperando, né? Então a gente recebe, regula o paciente, manda para o hospital, o profissional avalia e faz a cirurgia no mês seguinte para ele não ter aquela espera grande, né? E em abril teve 56. Já o ortopedista temos 335, 221, 278, 293. Esses são os especialistas que nós temos aqui no hospital municipal. Aqui são as ultrassons, que são feitas em gestante, exclusivamente para gestante. Em janeiro e fevereiro não existia a contratação ainda do profissional. Então, em março nós tivemos 74, abril 135 e nos próximos meses está bem mais alto, viu? Aqui são os totais de exames laboratoriais realizados no hospital. Em janeiro nós tivemos 1.823, em fevereiro 559, em março 1.526 e em abril 1.542. Aqui são os procedimentos agendados pelo Unisus, que é através da central de regulação, lá no sistema que a gente usa. Está muito pequeno, mas eu vou dar alguns exemplos aí para vocês verem. Nós temos ultrassom 109, né, tomografia 127, raio-x 71. Né? Aí é uma coisa que eu tento frisar, que todos esses procedimentos eles são pagos pelo município através do consórcio, né? E às vezes nós temos um grande impasse, que é a gente agenda uma tomografia que custa em torno de R$400 para o município, o paciente não vai, desiste ou faz questão de agendar e não vai, tirando a vaga de outro paciente. Só que a gente já está dando em cima desses pacientes, pegando os pacientes para ver o que é que está acontecendo, para não acontecer de ele não ir, porque a função da central é regular e que ele seja atendido. Nós não somos responsáveis pelo transporte. Infelizmente, o município não tem a capacidade de levar todo mundo. Temos o Cisvale, que é a Topic, que só comporta 15 pessoas, sendo que a gente agenda 100. Aí, infelizmente, o paciente tem também que dar o seu jeito de ir para não perder, né, o procedimento. E aqui são as consultas que são agendadas tanto na Policlínica da Caucaia quanto em Fortaleza, né? São consultas especializadas, né?
Nós temos dermato 135, urologia 114, otorrino 69, oftalmo 101. Esse oftalmo é o oftalmo para avaliação, que é o nosso oftalmo de referência lá da Policlínica, né? Temos clínica médica 16, aí não tá, parece pouco pediatria, mas a Policlínica já tá tendo pediatria a partir desse mês também, viu? E temos outras, hematologia 2, pneumologia 5, gastro 2, prócto 2, neurocirurgia 1, cirurgião de cabeça e pescoço 5. Aí esses são alguns dos exemplos de consultas que são agendadas através do Unisus. Aqui são os procedimentos agendados pelo CEL, pelo setor de odontologia. Em janeiro tivemos 88, fevereiro 78, março 85 e abril 98. Né? Obrigado. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Paulo Eduardo, sou enfermeiro e estou à frente do CAPS. Então aqui são os atendimentos, total de atendimentos individuais, juntando todos os profissionais do CAPS, tá bom? Médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em janeiro nós tivemos 382, em fevereiro 333, março 406 e agora abril 94 por conta também das férias dos profissionais. Total de atendimentos em grupos: janeiro 18, fevereiro 28, março 57, abril 49. Total de acolhimentos realizados: janeiro 13, fevereiro 13, março 17, abril 24. Total de atendimentos familiares realizados: janeiro 27, fevereiro 20, março 22 e abril 23. Bom dia. Sou a Lidiane, enfermeira e coordenadora do SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Bom, o primeiro é o total de atendimentos, né, realizados pela equipe. Em janeiro foram 348, fevereiro 381, março 187 e abril 344. Em março tivemos uma queda também, ocasionado tanto pela férias de alguns profissionais e também a falta de carro em alguns dias, certo? O total de procedimentos realizados. A equipe, nós temos uma enfermeira, um médico, 2 técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas e uma assistente social. Então, em janeiro foram realizados 471, fevereiro 506, março 307 e abril teve uma subida para 600. A média foi de 470 procedimentos, né, por mês. O total de consultas, atendimento domiciliar por categoria. O médico teve 147, o enfermeiro 225, o técnico de enfermagem 305 e os outros profissionais, que são exclusos os 2 fisioterapeutas e assistente social, ficaram em 597, isso no primeiro quadrimestre total. As admissões e altas do SAD. Falando primeiro das admissões, né? Em janeiro tivemos uma admissão, fevereiro 2, março 3 e abril 1. Altas, em janeiro tivemos uma, fevereiro uma também, março uma e abril nenhuma. Óbitos, em janeiro 2 óbitos, fevereiro 3, março nenhum e abril 1. Lembrando que os pacientes do SAD são pacientes de médio e alto risco
Então, muitos estão em tratamentos paliativos, então a questão do óbito sempre a gente coloca, porque não deixa de ser um fator comum, certo? Obrigada. Bom dia. A coordenadora da fisioterapia, Diciane, ela não pôde estar presente e pediu que eu passasse os slides. Tá? E só fazendo uma ressalva do NASF, que não foi passado, também as visitas domiciliares da psicologia, que está sendo feita junto com o pessoal do SAD, e também um grupo de atividades lá na escola Lampinho Tabosa, que também acontece de forma semanal. Então vamos lá, o setor de fisioterapia. Total de pacientes acompanhado no setor gira em torno de 150 pacientes mês. Pacientes atendidos. Total de procedimentos realizados por pacientes, né, fica numa média de 800 procedimentos. E aí vai estar incluído aí forno, ultrassom, gelo, né? Esses procedimentos que são feitos lá. Aqui é do hospital, Eliezer? Pronto, da fisioterapia era só esses dois. Bom dia. Estamos aqui para apresentar os índices, né, de internamentos, procedimentos que são realizados aqui no hospital. Meu nome é Eliezer, para quem não me conhece, sou o diretor, né, estou como diretor do Hospital de Pentecoste e vamos passar para vocês todos os procedimentos que são realizados lá. Então, como vocês estão vendo aí, no mês de janeiro, os procedimentos clínicos, né, 325, em fevereiro, 343, março, 398, em abril, 365. Já as observações, que são aqueles pacientes que vêm da UPA para ficar durante um período de 24 horas sendo observado, acompanhado pelo médico, as enfermeiras, para ver se durante esse período eles ficar curado do problema que ele veio e vai ser liberado, né? Vai receber alta. Caso contrário, será internado. Se passar de 24 horas, já será internado pelo hospital para todo um tratamento. E em janeiro, 65, fevereiro, 70, no mês de março e abril, né, um 109 e outro, e em abril 100, esse período é um período mais crítico, onde tem muitas doenças ocasionadas aí pela questão das chuvas, então é um número maior de pessoas que são colocadas lá em observação, para durante esse período ser observado pelo médico, ok? Aqui são os internamentos. Aí já são os internamentos do mês de janeiro. É dividido aí em internamentos obstetrícios, né, das mulheres que fazem as cirurgias, e também a clínica médica e as cirurgias. Os pacientes que são feitos cirurgia ficam internados durante um período para recuperação. Em janeiro, 31 obstetra, 26 clínica médica e 9 cirúrgico. Já em fevereiro, 13 obstetra, 29 clínica médica e apenas 1 cirúrgico, porque nesse período não houve cirurgia, tá bom? Só teve um procedimento de porte pequeno. Já em março, voltou à normalidade, 21 atendimentos obstetrícios, 31 clínico médico e 8 cirúrgico. Em abril, 15 obstetrícia, 36 clínica médica e 18 cirúrgico. Aí é o resultado aí desse período dos internamentos, que dá em média de 50 e poucos mês de atendimentos de pacientes internados. Isso fora aqueles que ficam de observação e aqueles outros procedimentos que são feitos que não o paciente fica internado. Vale ressaltar também que o hospital
é a unidade porta fechada, ou seja, ele recebe, né, tem a UPA, que é a unidade portas abertas, que recebe todos os pacientes para os atendimentos iniciais, e daí eles já encaminham para o hospital, ou para ficar em observação, ou para ficar internado, conforme o caso. Aqui é a questão dos raio-x. Janeiro e fevereiro teve um problema da máquina, não conseguimos realizar nenhum. Já em março, todos aqueles que estavam acumulados nesse período foram feitos, daí deu uma quantidade de 1.154, e abril voltou à normalidade, em média 600 atendimentos, né, de raio-x que é realizado no hospital mês. Com relação, agora é a UPA, né, do ECG aí da UPA. Então, pessoal, eu gostaria só de dizer que o hospital está de portas abertas para receber vocês, os agentes de saúde, né, que eu estou vendo aqui uma grande quantidade, os vereadores, que eu sempre tenho o prazer de recebê-los lá também no hospital. E o hospital não faz só isso. Vocês sabem que ele também, a gente manda paciente está com problema em Fortaleza, a gente manda buscar, manda deixar, pegar no interior. A gente tem um atendimento 24 horas, certo? A gente como diretor, eu como diretor, meu celular é ligado 24 horas, toda hora que precisar. Aquilo que estiver dentro do nosso alcance, será um prazer em poder atendê-los. Não tem negócio de hora, alguém liga para, rapaz, a hora está na minha tarde. Não existe. Já que eu aceitei o cargo, eu tenho que saber que eu estarei à disposição da população durante esse período de 24 horas, na hora que tiver, aquilo que estiver ao alcance. Nós temos recomendação da administração para fazer sempre o melhor, atender da melhor maneira possível a população de Pentecoste. Lógico que tem alguns casos que a gente não pode resolver, não está no nosso alcance. Mas aquilo que está, a gente tem prazer em poder atender a população. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou a Osângela e estamos ali à frente da UPA. Total de ECG realizados na UPA. Janeiro foi 193, fevereiro 148, em março 161 e abril 168. O total de atendimentos em janeiro foi 5.209, fevereiro 6.010, em março foi 6.964 e em abril 6.411. Lembrando, gente, que a UPA está trabalhando de 40% a 50% além da sua capacidade, porque a capacidade dela é de atendimento de 4.500 pacientes. E hoje ela está atendendo, por exemplo, no mês de março, quase 7.000 pessoas foram atendidas pela UPA. Obrigado. Uma colocação, Elias? Só com relação às cataratas, que também são realizadas no hospital. Esse procedimento é agendado pela secretaria, pelo setor de regulação, como o Plácido já falou, e o hospital cede o espaço para que seja realizado. No mês de janeiro, ali está colocado que apenas 8 cirurgias de catarata foram realizadas. Na realidade, foram mais. É porque, nesse período, não só entrou essas 8, mas se você observar, lá em março, já tem 37. Então, em média, se faz 20 procedimentos de catarata no hospital mês. Tá bom? Então, esses procedimentos são marcados lá pela secretaria, regulados por lá, e a gente apenas cede dá toda a estrutura para que seja realizado lá no hospital. Setor de transportes aí. Pessoal, o setor de transporte, ele não faz parte dos indicadores, né? Mas eu sempre faço questão de apresentá-los, porque sempre causa muita polêmicas, né? Por conta dos transportes dos pacientes.
Em janeiro, nós tivemos 1.219 passageiros, né? Fevereiro, 1.094, março, 1.220, abril, 1.277. Nós temos 4 carros, né, que são uma van. Em janeiro, a van levou 463. Em fevereiro, 392. Março, 436. Abril, 482. O carro da hemodiálise, 410 em janeiro. 390 em fevereiro. 410 em março. 390 em abril. O carro que vai para a policlínica, 290 em janeiro, 251 em fevereiro, 293 em março e 315 em abril. Os carros extras são os carros da Secretaria de Saúde, que são os carros pequenos, né? Que praticamente todos os dias nós mandamos de 3 a 4 carros para Fortaleza, para a Policlínica, para o CEL de São Gonçalo. Então, assim, é uma população imensa, da qual a Secretaria de Saúde não tem como abarcar toda essa população, porque não é só a questão de transporte do paciente para Fortaleza ou para os outros órgãos que ofertam serviço para o Pentecoste. A população, ela também precisa ver a parte dela. Como antes o Baby estava apresentando, muitas vezes a gente marca um exame na central de regulação, exames caríssimos, que o município paga, esse paciente deixa de ir, mas nem por isso o servidor lá ele vai deixar de receber o recurso, porque o paciente não foi, de jeito nenhum. Esse recurso ele é passado automaticamente. Então, assim, o município ele acaba ficando no prejuízo. Ele está pagando um serviço do qual a população não está usando, né? Então, assim, tem que ter um pouco de consciência, porque a gente está negando transporte? Não estamos, o transporte está aqui. Mas só que nós não temos como abarcar uma população imensa para todas as pessoas que precisam do serviço, né? Então, assim, a gente, sempre quando chega algum caso de emergência, agora mesmo, eu estava ali atrás, né, o menino me chamou, eu estava resolvendo o transporte de uma criança que faz hemodiálise, mora lá na Serrota. O carro do Conselho Tutelar não vai poder levar, porque a pessoa que ele vai levar de volta está numa audiência com o juiz não permite levá-lo de volta, levando uma criança do lado, né, porque ele está numa audiência, e é uma pessoa, sei lá, perigosa, eu sei que o juiz não permite. O que é que eu fiz? O carro já acabou de chegar de Fortaleza, um carro da secretaria. Esse carro vai retornar agora mesmo para Fortaleza, novamente com essa criança para ela fazer o exame. Então, assim, quando está dentro das condições da Secretaria de Saúde, a gente não deixa o paciente na mão. Mas acontece que muitas vezes vai ter situações que nós não vamos ter como abarcar. Porque, como eu disse antes, não é só o transporte do paciente para os servidores, né, fora, para os prestadores de serviço, mas nós temos aqui dentro do município serviços a ser prestados, que quando eu deixo de fazer esse serviço, eu sou cobrada. Eu tenho o SAD. O SAD, ele tem pacientes acamados, pacientes seríssimos, que ele precisa fazer visita todos os dias. Eu precisaria de um carro exclusivamente para o SAD. Eu tenho o NASF, que também trabalha com visitas. Eu tenho o CAPS, que também trabalha com visitas, né? E tem o PSF. O PSF é uma gama imensa de visitas que tem que ser feita. E dentro do PSF, eu tenho que prestar conta com o Ministério da Saúde com essas visitas. Se eu não presto contas, o Ministério vai me perguntar: você recebeu 7 carros, por que você não está realizando as visitas da atenção básica? Porque esses carros, eles vieram para servir a atenção básica. E nós estamos mandando praticamente todos os dias entre 3 e 4 carros para Fortaleza. Aí fica o PSF, o SAD, o NAS, o CAPS, todos me cobrando as visitas e com toda a razão.
Né? Eu não vou ficar pagando carro alugado dentro da Secretaria de Saúde se eu tenho veículo suficiente para atender essa demanda. Entenderam? Mas, infelizmente, eu tenho que também atender os pacientes que precisam ir para Fortaleza. O Eliezer, ele manda ambulância todos os dias para Fortaleza, fora os pacientes que são transferidos de dentro do hospital mesmo. São pacientes que procuram por fora para ser transferido para Fortaleza. A ambulância da Serrota, ela não para, é direto. Hoje mesmo, quando eu liguei para o menino para levar essa criança da Serrota, ele já está lá com outro paciente. Só vai chegar aqui 1h da tarde. O da Providência, eu já estou com a ambulância na oficina, já quebrada, de tanta viagem que ela faz. Então, assim, nós não estamos deixando de fazer o nosso trabalho. Né? Nós estamos atendendo a demanda de acordo com o que a gente tem condições. Então, assim, eu procuro fazer um trabalho, mas eu acabo descobrindo outro. Né? E assim a gente vai levando. Eu só estou fazendo essa ressalva aí para as pessoas entenderem que a gente, quando deixa de levar um paciente, não é porque a secretaria não queira, mas é porque realmente não tem aquele transporte. Ok? Não, pode concluir. Bom, aqui são os locais para onde nós temos os destinos para onde os pacientes vão. A HGF, a SENEC, o ICC, o Alberto Seib, o Valdemar Cantídio, Policlínica, Santa Casa, Hospital de Messejana, Hospital César Carlos, São José e CRIO. Aí depois vem as outras consultas, porque nem sempre eu tenho que mandar novamente. Esses carros aí já vão certo, mas aí acaba indo, tem um paciente que vai para outro canto que não está aí dentro. Como agora mesmo, vamos começar com um paciente que ele vai para Antônio Prudente. Ele não está, né, nessa lista aí, mas eu vou ter que mandá-lo. Esse paciente ele vai 2 vezes por semana a cada 15 dias, mas o transporte dele já está garantido. Então, assim, são fatores, são N coisas que a gente vai analisando e vendo e encaixando de acordo com o que a necessidade da secretaria oferta. Diga, vereador. Gessi, não é isso? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Não sei se você sabe. Qual é o valor hoje que é gastado em termos de viagem com esses carros, os gastos que é feito hoje? E se não teria como trazer esses profissionais, que nem a hemodiálise? Tem alguns hospitais do interior, e o nosso hospital aqui é um hospital maternidade do Vale do Curu, né? Se não teria como trazer os profissionais, eu acho que seria até mais barato, trazendo os profissionais, maquinário, que pudesse realizar aqui no nosso próprio hospital. Deixa eu lhe falar. Tem alguns profissionais aí, por exemplo, que a gente não tem como condições. Por exemplo, hemodiálise. Para eu montar uma clínica de hemodiálise aqui é impossível, porque a maioria dessas clínicas são todas particulares, elas têm convênios. E precisa ter uma população estimada para ter essa clínica dentro do município. Teria que vir uma clínica particular, se instalar no município e a gente fazer um convênio com eles. E em relação a outras clínicas, a gente, por exemplo, no caso dos pacientes que fazem tratamento de CA, também é inviável, porque a maioria desses pacientes aí praticamente todos nessas condições. Os que não são é que vai algumas vezes para o HGF para fazer algum exame, para a policlínica que vão para as consultas. Fora isso, o restante dos outros pacientes são todos nessa escala. É CA ou então hemodiálise. Eu estava até comentando, inclusive, que aqui deveria ser feito um estudo, porque de uns anos para cá, aqui tem se aumentado bastante o número de pacientes fazendo hemodiálise e pacientes com CA. Está se aumentando demais, assim, de uma forma absurda. Bom dia, para quem não me conhece, eu me chamo Eliale e já tem um tempinho que eu estou na ouvidoria aqui do município, em torno talvez de uns 7 anos a 8, né? Nós vamos passar os índices aqui dos meses de janeiro a abril. A quantidade de demandas atendidas na ouvidoria. No mês de janeiro foram 3, fevereiro foi 2, março 4, em abril foram 6 demandas. Lembrando que nós tínhamos aqui, nós temos 15 PCFs, nas FICAPs
setor de fisioterapia, hospital, UPA, e nós tínhamos também urnas que eram postas nesses locais. Só que, como era de acrílico, essas urnas, na maioria do tempo, algumas caíram, quebraram, e a gente está sem essas urnas no momento. Tem alguns postos que ainda tem, hospital, mas a gente precisa recompor novamente essas urnas, ou mandar fazer novamente, para que possamos fazer um trabalho completo. Que a ouvidoria ela também tem e-mail, ela é utilizada por e-mail, por demandas pessoalmente, que no caso essas demandas aqui, elas estão sendo feitas pessoalmente. Temos por telefone, sendo que não é o 0800 ainda, é o telefone da Secretaria de Saúde, né? E por essas urnas. Tipo de demandas atendidas na ouvidoria. A maioria das demandas atendidas são reclamações, né? É tanto que nós temos as 15 reclamações aí nesse período, de janeiro a abril. Assuntos abordados na ouvidoria. Atendimento odontológicos, nós temos duas demandas, né, dentro dessas reclamações. Atendimento do ACS, é o atendimento prestado pelo agente de saúde. Falta de medicamento na CAF, porque no caso dessa falta de medicamentos, não é dizer que está faltando medicamento na CAF. Faltou um determinado medicamento, o paciente foi lá por 2 meses seguidos e esse medicamento não tinha chegado, o Estado ainda não tinha liberado. Atendimento no CAPS, foram 2 reclamações. Atendimento da técnica de enfermagem do PSF, nós tivemos 1. Atendimento médico do hospital, nós tivemos também uma reclamação. Atendimento da recepção do NASF, nós tivemos uma reclamação. Atendimento da enfermeira do PSF, nós tivemos 1. Atendimento de maqueiro do hospital, nós tivemos 2. E atendimento da recepção da Secretaria de Saúde, nós tivemos um atendimento. Obrigada. Uma pergunta. A partir que a turma vai lá, faz a denúncia, quais são o procedimento que é tomado pela ouvidoria? Pronto. Essas demandas, a gente não tem aí uma sala específica, mas sempre eu fico no setor da nutrição, e sempre que chega alguma demanda, algum paciente, geralmente as meninas que trabalham comigo na sala saem, e eu fico com o paciente. Ali eu colho a demanda dele, escuto tudo, faço o relato, depois eu leio para ele novamente, para ver se está enquadrando dentro do que ele me falou, digito e encaminho para a Secretaria de Saúde. Aí ela responde para me dar, para passar a resposta para o paciente. Quando, assim, acontece também do paciente vir para fazer a reclamação, aí eu vou lá na sala dela, ela na mesma hora lá tenta resolver, então às vezes já sai alguma coisa resolvida, lá de dentro da sala. E alguns também ainda estão aí na espera para se resolver, porque tem que apurar, né? Vamos supor, chega um paciente e reclama de um PSF da enfermeira, aí tem que chamar a enfermeira, tem que ouvir o paciente e ouvir a enfermeira, né? Para poder dar uma resposta certa. Bom, pessoal, aqui nós vamos finalizar a nossa apresentação. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos e aos senhores vereadores que aqui se dispuseram a vir nos prestigiar, né? O Quizinho, o vereador Ailton e o Zezinho Xavier. E o nosso presidente da Câmara, muito obrigada. Tá? E a vocês todos que se dispuseram a vir, agradeço de coração e espero que da próxima vez vocês também estejam aqui presentes e a gente poder repassar cada vez mais esclarecimentos sobre os nossos atendimentos, sobre como anda a nossa saúde. E a gente, com fé e com muita força de vontade, estamos tentando caminhar para frente e melhorar cada vez mais a saúde da população de Pentecoste. Muito obrigada. Nós desta casa que agradecemos a toda a equipe da Secretaria de Saúde por este momento de transparência, de esclarecimentos.
Agradecer aos senhores vereadores aqui presentes, público aqui presente, Blog Notícia de Pentecoste, transmitindo para toda a população de Pentecoste. E desde já também convidar a todos aqui presentes a continuar aqui para a sessão, aqui na nossa casa, para a próxima audiência pública que irá tratar sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO para o exercício 2019. Então, declarar encerrado a audiência pública da prestação de contas da saúde do primeiro quadrimestre de 2018. Muito obrigado.